Ó, então nós estamos aí no capítulo 2 sobre Deus e a Santíssima Trindade, ou seja, nós estamos falando sobre Deus primeiramente, né? Focando bem na pessoa, no ser de Deus, e nós fizemos na aula passada uma rápida definição. A gente até explicou que essa definição ela é limitada, não vai conseguir ser exaustivo e mostrar tudo acerca de Deus, não é isso? Mas é uma noção muito interessante. É interessante que na Bíblia nós não vamos compreender completamente Deus, absolutamente. Como eu falei, Deus é infinito. Mas a gente tem algum conhecimento seguro. Então, pelo contrário, a gente pode conhecer alguma coisa seguramente acerca de Deus. Então tem uma música que fala assim: ninguém explica Deus, não é isso? Não sei se vocês lembram ou conhecem. Ninguém explica Deus. Eu nem sei direito como é que ela é, mas tem essa frase: ninguém explica Deus. Ela a gente pode dizer que está certa e errada, está meio a meio, né? Porque se você parar para pensar nessa perspectiva de explicar, de entender completamente, absolutamente, de fato ninguém vai conseguir. Tá certo? Então, nesse sentido, ninguém vai de fato explicar Deus absolutamente e defini-lo perfeitamente. Agora, por outro lado, ela pode estar errada se quiser dizer que você não pode ter conhecimento de Deus nenhum, seguro, né? Ninguém explica Deus, então a gente não sabe acerca de nada, a gente vai pelos nossos sentimentos, pelos nossos instintos. Aí isso também é perigoso, porque aí sim a gente tem, mesmo que seletivo, pouco, mas a gente tem um conhecimento bíblico seguro acerca de algumas características, qualidades, perfeições de Deus. Tá certo? Então, Deus é uma pessoa. Então, alguns teólogos já e algumas pessoas propõem, algumas religiões, algumas filosofias propõem que Deus não é uma pessoa, é o universo, é a força, é o que nos move. Então, de acordo com as escrituras, está completamente equivocado, porque a Bíblia deixa claro, Deus é uma pessoa, é um ser espiritual, conforme a gente viu, né? Cheio de qualidades. Ele é puro, ele é bom, ele se relaciona, ele se revela, ele é imutável, ele é, enfim. Então, essa parte quis nos mostrar isso, a gente estudou na semana passada e comentou acerca de Deus, né? Agora a gente vai continuar falando mais sobre Deus, tá bom? Então, o item 2 vai continuar falando sobre Deus, vamos dizer assim, sua essência. Então, olha que bonito essas palavras, esse pensamento bíblico, né? Então, começa assim o parágrafo 2 aí. Deus possui toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança em e de si mesmo. Ele é todo suficiente para si e não possui necessidade de qualquer criatura que ele fez, nem delas deriva glória alguma, mas apenas manifesta sua própria glória em, por, para e sobre elas. Tá certo? Até aqui a gente vai comentar um pouquinho. Em, para e sobre elas. E aqui está falando da plena autossuficiência de Deus. Às vezes a gente esquece disso, né? Mas Deus é pleno e absoluto. Ele possui toda a vida, toda a glória, toda a bondade, toda a bem-aventurança em si mesmo. Então, ele é todo suficiente em si. A gente costuma dizer e enfatizar isso. Ele não precisa. Essa frase não quer ser ofensiva. A ideia não é ser ofensiva. Mas, de fato, Deus não precisa de nada da criação. Não precisa, essencialmente, de mim, de você, do universo. Ele não precisa dessas coisas para sua vida, para a sua existência, para a sua glória, para, enfim. Então o texto está falando, ele não possui necessidade de quaisquer de suas criaturas que ele fez. Nem delas deriva glória nenhuma. Ou seja, quando a gente fala assim, ó Deus, a gente está orando, chega na igreja, né, e fala assim, ó Deus, nessa noite nós vamos te exaltar. Então isso é uma expressão de linguagem. Você não vai exaltar a Deus, porque Deus já é exaltado.
Estão entendendo? Então você vai exaltá-lo, o sentido é no meu coração e aonde eu puder influenciar, eu vou tornar o teu nome conhecido ou vou tentar reverenciá-lo. Mas você não vai mudar em nada a condição de Deus. Eu vou te exaltar. Não, Deus já é exaltado. Eu vou te glorificar nessa noite. Não, Deus já é glorificado e eu não vou aumentar 1 milímetro a glória de Deus. Eu posso passar a eternidade dando glória, glória, aleluia, glória, e eu não vou aumentar 1 milímetro, porque Deus já é glorificado, já é glorioso. E a glória dele não depende de mim. Então, essas coisas são mais uma referência para o homem, para nós. Eu vou te glorificar significa que na minha vida eu estou reconhecendo, eu estou me prostrando. Estão entendendo? Então, é nesse sentido, porque Deus já possui tudo em si mesmo. E aí, pelo contrário, nós sempre dependemos de Deus. Tá certo? Porque o texto diz assim, ó, que ele não precisa derivar glória das criaturas, não é isso? Mas apenas manifesta a sua própria glória. Então é Deus que manifesta a sua glória em, por, para e sobre as criaturas. Então não é eu que glorifico a Deus. Na verdade, nesse sentido, a gente deveria orar assim: Senhor, mostra e nos permite ver e ter a tua glória entre nós. Nós deveríamos prostrar humildemente, clamando: Deus, compartilha a tua glória, a tua luz, o teu esplendor conosco. Radia o nosso ser, vem na nossa casa, na nossa igreja, no nosso contexto e coloca a tua luz sobre nós, a luz do fulgor da tua glória. Essa é a oração, porque é de lá para cá que vem, é do Senhor para nós que vem. Tá certo? Então, esse texto está falando sobre a suficiência absoluta de Deus. Deus é totalmente suficiente. Tá certo? Então, ele não, em última instância, não precisa, não depende do homem para nada. É claro que ele, em sua bondade, criou e agora faz-nos participantes da sua vida, da sua obra, do seu plano. Nesse sentido, a gente pode dizer, entre aspas, que o homem é importante e é útil para Deus, nesse sentido, em que o plano de Deus incluiu o ser humano, incluiu a igreja, deu missões, atarefou as pessoas, e nesse sentido a gente pode dizer que a gente é útil para Deus, a gente serve a Deus. Porque se a gente pensar em última instância, você não serve a Deus. Vamos imaginar assim, porque servir é algo que você está fazendo para quem necessita. Você não consegue servir quem não precisa de nada. Então, esse pensamento de servir também é servir naquilo que o Senhor compartilha de possibilidade para que a gente trabalhe, entendeu? E você pode notar, a maioria do nosso serviço a Deus, ele é convertido em serviço ao próximo. Eu não estou falando todo o serviço a Deus, mas uma grande parte da nossa obrigação para com Deus, ele fala assim: faça para o próximo. Então ele fala: ame o teu próximo como a ti mesmo, alimenta o faminto, ajuda o necessitado, prega a palavra, evangeliza, exorta, repreende o teu irmão para ele não pecar ou ele sair do pecado, interceda pelo seu irmão, alegrai-vos com que se alegra, chorai com os que choram, tá certo? Você não vai... Deus não precisa, por exemplo... às vezes a gente fala assim, vamos construir uma igreja que é para Deus, mas Deus não precisa de um templo, por exemplo. Então, o templo são para pessoas. Eu vou alimentar um faminto, eu não vou entregar uma oferta de comida para Deus. Deus não precisa de alimento, então esse alimento, de repente, é para o próximo. Então, tudo que a gente faz, o nosso serviço, então, para Deus, muita das vezes, vamos dizer, uma grande parte dele, é um serviço que não é Deus necessitando de alguma coisa. Ele quer que você faça no reino dos homens aqui, horizontalmente. Tá certo? Quando você ora e intercede, é por outra pessoa. Tá certo? Então, o que é o seu serviço, entre aspas, a Deus? Deus não precisa de nada.
O que fica mais próximo de você oferecer a Deus de fato, e alguma coisa que você se aproxime de Deus e você possa falar que de fato é alguma entrega, alguma coisa de útil para Deus. O que chega mais perto disso é Romanos 12, versículo 1, que diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, de fato, quando eu penso em servir diretamente a Deus, a única coisa que eu posso fazer, de fato, e Deus também não precisa disso, mas é o máximo que eu posso diretamente fazer, estamos falando essencialmente a Deus, é apresentar para Ele o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e o meu culto a Ele. Né? O meu culto, prestar o meu culto com o meu ser, entregar a minha vida. Pronto. Esse é o serviço. Deus não precisa de mais nada seu. Você não Deus não, entendeu? Agora, como eu falei, quando ele nos torna participantes de uma obra entre os homens, do crescimento do evangelho, do crescimento do reino, aí sim você vai participar disso. Ele escolhe homens para pregar a sua palavra. Ele trabalha por meio de homens. Muitos dos seus meios para abençoar pessoas são meios humanos e não sobrenaturais, apesar dele utilizar também muitos meios sobrenaturais, mas imagina quem está chorando, sofrendo na sua família, quem vai ajudar possivelmente é você ou alguém próximo, é um meio humano. A pregação da palavra são por pessoas, são por missionários, são por pessoas humanas. Tá certo? Tradução de Bíblias é serviço de gente, ser humano. Então, esse é o meio, esse é o caminho. Tá certo? Vamos dizer assim, ordinário, normal, de o evangelho, de a palavra de Deus ser trabalhada. Então, esse primeiro ponto é isso. Deus é totalmente suficiente e nós é que dependemos dele. Depois, ele é a única origem de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Não é isso? Então, complementando o que a gente falou. E ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas. Então, Deus tem essa capacidade também do domínio sobre todas as criaturas. Para fazer por elas, para elas ou sobre elas, tudo que lhe apraz. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos frear aqui. Esse é, portanto, um conhecimento de Deus extremamente necessário. Ele é um conhecimento profundo e que a gente precisa trabalhar sempre, que é a soberania absoluta de Deus. Então, ele, aqui está escrito, ó, ele exerce domínio sobre todas as criaturas, meus irmãos. Se ele é Deus, se ele é rei, de fato, ó, domínio. Ele exerce esse domínio absoluto, porque ele criou cada partícula desse universo. A gente tem que entender isso. Ele criou cada partícula, veio pela força e potência dele. Todos os seres, a natureza, todos os animais, todos os seres vivos, todos os seres inanimados, todos os sistemas, todas as leis, tudo veio por ele. E, portanto, ele não perde o domínio sobre essas coisas, nem mesmo sobre os homens. Então, ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas para fazer por elas, para elas ou sobre elas tudo que lhe apraz. Tudo que lhe apraz. Lhe, está falando de Deus, apraz, o prazer de Deus. Tudo que traz o prazer, a satisfação em Deus, ele então executa soberanamente sobre a criatura. Eu gostaria de ler alguns textos, para mostrar como isso é interessante. Ele dá uma referência aqui, Romanos 11, 34, 36, vou ler rapidamente aqui, porque nesse momento é importante nós vermos a Bíblia, ela falando, ela gritando, ela mostrando, Deus é soberano e ele pode, portanto, fazer
tudo o que ele deseja, ele tem essa soberania de fato para fazer sobre a sua criação, tá certo? Romanos 11, 34, 36, está escrito o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja retribuído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Esse texto está falando assim: quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem deu primeiro alguma coisa a Deus para que exigisse uma retribuição? Ou seja, esse texto está falando que Deus é soberano e não deve nada a ninguém, porque ninguém conseguiu dar alguma coisa primeiramente a Deus para requerer dele alguma retribuição. Então, isso aqui, uma aplicação também é a nossa ira, às vezes, injustificada contra Deus, porque a gente requer de Deus, ou a gente atribui justiça para Deus, a gente exige algo que a gente não pode exigir nada de Deus, porque ninguém deu nada primeiro a ele para que exija retribuição, porque ele é o soberano. Dele deriva todas as coisas, como a gente viu, né? Dele é que deriva a vida e todas as coisas. Então, quando há uma vida, uma existência, você já é devedor de Deus pelo fôlego de vida, pela dádiva que ele deu, só se existe porque já é uma bênção de Deus. Tá certo? Então, a gente é devedor de Deus e Deus é o soberano e sempre magnífico que dá misericordiamente da sua graça para a criatura. Tá bom? Mas a gente ainda está falando, a gente vai chegar agora no texto que fala sobre o soberano domínio. A gente ainda não falou, esse texto ainda não deixou claro o soberano domínio sobre todas as coisas. E isso a gente tem que frisar bem, porque nosso pensamento reformado, calvinista, a gente enfatiza a soberania de Deus absoluta. Enquanto em muitas partes da cristandade as pessoas falam Deus é soberano, mas fica meio que de boca para fora, porque ele é soberano em algumas áreas, algumas partes. Noutras partes, a pessoa já desconsidera a soberania de Deus. Exemplo, eu vi eu vi certa vez um pastor falando o seguinte: olha, meu irmão, se você não quiser, nem mesmo Deus pode fazer alguma coisa pela sua vida. Então, eita, ligaram um negócio aqui, fazendo barulho. Tá atrapalhando aí esse barulho, meus irmãos? Vocês estão ouvindo? Dá um retorno aí. Não. Tô ouvindo barulho, não. Ah, tá. Ligaram não, tá aqui, tranquilo. Mas oi? Não, a gente não tá ouvindo, não tá atrapalhando, não. Tá ok. Eu acho que é o microfone que tá pegando só me pegando aqui, mas tá bom. Então, vou continuar. Então, algumas pessoas falam Deus é soberano, mas na prática, eu já vi, como eu falei, né? Pregadores falando assim: olha, meu irmão, se você não quiser, nem mesmo Deus pode fazer alguma coisa. Isso é um extremo absurdo, porque Deus pode fazer mesmo você não querendo, não depende da sua vontade. Quer ver um exemplo bem simples na Bíblia? Lázaro está morto. Lázaro não queria nada, não desejava, não sentia nada. Então, independentemente de Lázaro, independentemente da vontade, se ele quer ou não, Jesus chega e fala: vem, Lázaro, vem para fora. Estão entendendo? Então, não depende da pessoa. Deus é soberano. Ele não foi consultar o defunto se ele queria ressuscitar. Você parou para pensar nisso? Que o defunto ali, o Lázaro, não teve a participação totalmente passivo. Jesus vem e faz soberanamente, exercendo seu poder, né, e a vontade de Deus soberana ali. Tem muitos e muitos outros casos. Então, a gente vai ler um texto aqui de Daniel, ó, a referência aqui é o 22, né? Então, tem esses textos de Daniel que também deixam claro essa soberania de Deus sobre todas as coisas. Quer a pessoa queira ou não, tá bom? Deus faz, se ele ficar... meu filho não quer, birrou, né?
fez carinha feia, então eu não posso fazer. Não, Deus não está sujeito ou está à mercê disso, né? Ele faz, você querendo ou não, sendo da sua vontade ou não, ele pode agir soberanamente. É esse o ponto aqui. Então, Daniel 4:25. Então, está escrito assim: deixa eu ver se eu acertei aqui. 4:25. O Senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois. Está falando de Nabucodonosor, tá? Daniel falando a Nabucodonosor. O Senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Versículo 34 agora. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Versículo 35. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Tá certo? Então, esse é um primeiro texto. O que aconteceu aqui? Nabucodonosor se exaltando, não é isso? Se achando Deus homem. Daniel na corte de Nabucodonosor, não é isso? Ele é aterrorizado com um sonho, tá certo? Que é um sonho em que ele se via pastando, coisa do tipo, ele via animais pastando, nem me lembro, aqui o sonho dele está no capítulo 4 também, e ele não conseguia explicar e ficou aterrorizado, né? Tive um sonho que me espantou quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. E aí ele fez um decreto para que os sábios da Babilônia pudessem interpretar o seu sonho, não é isso? Aqui o sonho dele, deixa eu ver se é esse aqui. Enfim, você vai ver o sonho dele, mas Daniel vem e interpreta esse sonho, vai explicar o sonho dele. O sonho dele, a explicação vai ser o seguinte: olha, Deus vai te fazer, né, para que você reconheça a soberania de Deus. Deus vai te fazer pastar com os animais, sua morada vai ser com os animais. Você vai comer capim com os bois e será molhado pelo orvalho dos céus. E passarão 7 tempos, 7 simbólico, um tempo perfeito aqui para um plano. Então vai passar um tempo adequado, não é isso? E até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e ele dá a quem ele quer. Justamente uma lição, porque Nabucodonosor estava falando que eu sou o soberano, eu é que conquisto, eu é que ganhei e conquistei todas as coisas, eu sou o maioral do universo. Deus aqui dá uma lição para ele para mostrar que ele é quem domina sobre todos os homens e esse poder, esse reino humano, ele dá a quem ele quer e tira de quem ele quer. Ele é quem rege as coisas, é isso que Deus está querendo fazer. O ponto aqui é, Deus é soberano absoluto. Ou seja, ele fez com Nabucodonosor o que ele quis. Ele tem essa liberdade, meus irmãos. Algumas pessoas, como eu falei, falam assim, se você não quiser, nem mesmo Deus pode agir. Porque isso é um absurdo. Nabucodonosor aqui, com certeza, não queria pastar com o animal, como animal, comer capim como boi, ser molhado pelo orvalho do céu, ser extirpado do seu governo, do seu poderio. Se dependesse da vontade do ser humano, isso não ia acontecer. Se Deus fosse chegar e dialogar com Nabucodonosor, eu posso fazer isso? Você me permite, né? Uma linguagem muito do contexto cristão, às vezes, você permite, Senhor,
Ou então, também algumas pessoas, permita Deus entrar na sua vida, permita Deus agir. Irmãos, não somos nós que permitimos, Deus não precisa da nossa permissão. Então, você pode usar isso, de repente, como uma metáfora para dizer assim, irmãos, abra o seu coração para ouvir, para entender, enfim. Mas não no sentido de fato que está fechado e Deus não pode entrar, abrir de modo nenhum, porque está numa barreira que é a barreira da sua vontade. Se fosse assim, ele não poderia agir em Nabucodonosor. Tá? Porque isso aqui foi com certeza contra a vontade de Nabucodonosor. Tá? E aconteceu de fato. Nabucodonosor, o homem mais poderoso nesse período da Babilônia, ele da noite para o dia. Aí eu fico pensando, como Deus pode destituir tão rapidamente um governo, né? Porque a gente pensa assim, às vezes, rebelião, motim, golpe, isso às vezes leva tempo, né? O cara tá aqui bem, poderio, tudo bonito, organizado, forte. Como que ele pode, da noite para o dia, perder o seu governo? Porque às vezes demora essas coisas, é um processo, né? Mas aí o que acontece? Nabucodonosor dorme, bem, tudo tranquilo na noite. Amanhece sem consciência, sem raciocínio. Ele acorda demente. Pronto, demente. Rasgando dinheiro, comendo capim, babando, andando de quatro pelo chão. Entendeu? O que o povo do reino viu isso? E agora? Esse é o nosso Nabucodonosor, o nosso rei, o cara que não consegue mais distinguir a mão direita da mão esquerda. O cara que tá pastando, comendo capim. Como é que esse cara vai governar? Já destituíram ele na hora, jogaram no fundo do quintal qualquer para tratar, para ver o que acontece com aquilo. E já um governo provisório e o reino segue. Já era, Nabucodonosor, já era. E ele ainda teve sorte de não ter alguém para aproveitar o ensejo, né? A fraqueza, porque normalmente quando tem uma fraqueza assim no reino, na antiguidade, os caras já faziam uma rebelião, uma revolta e já matava. Então imagine o inimigo de Nabucodonosor ou alguma coisa, ele foi então bem resguardado também, mesmo na sua doença, na sua demência. Acabou, Deus tirou a razão do cara na hora, pum, e o cara começou a pastar que nem animal. Passou um tempo, Deus recobra a razão dele. E essa é a resposta dele. Mas no fim daqueles dias, versículo 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Qual a conclusão dele? O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, porque essa foi a conclusão da experiência dele. Eu não fui nada. Eu que era o maior, fui nada, menos que nada. Eu fui um animal pastando que nem boi. Então, os moradores da terra são como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu, com tudo no céu, e com os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Olha aqui. Que texto belo, que ensino, que está nas Escrituras, então foi endossado como ensino legítimo para nosso aprendizado. Tá certo? Então, essa é a diferença com a qual nós tratamos essa soberania de Deus, né? Não é só da boca para fora. Ele é soberano de fato. Estou passando por dificuldade? Deus é soberano. Deus está agindo nessa situação. Estou passando alegria, bonança? Deus é soberano. Independente do que eu faça, Deus é soberano. Tem um governo lá na China assim, assim, assado. Tem um governo nos Estados Unidos assim, assim, assado. A Europa, Deus é soberano. Deus está controlando. Deus dá domínio a um, retira do outro e assim controla a humanidade. Mas o governo ruim. Deus está utilizando também para algum propósito dele, mas até os governos ruins estão na mão de Deus. Nabucodonosor não era nenhum santo. Nabucodonosor era um tirano, sanguinário. Deus usou e trabalhou com o governo de Nabucodonosor e disse que ele que deu esse governo para ele.
Deus, então, aqui é soberano. Só mais alguns textos que vão ilustrar isso também. Salmo 115, 3 diz o seguinte, vou abrir aqui, Salmo 115, versículo 3. Olha que salmo legal, que bacana isso aqui, ó. Salmo 115, 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Ele faz tudo, 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 tudo é tudo. Ele faz tudo como lhe agrada. Tá certo? Salmo 135, versículo 6. Só mais algumas reflexões aqui. Tudo o que agrada ao Senhor, ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo o que agrada ao Senhor, ele assim o faz. Não há limitação. Provérbios 21, 1 diz o seguinte. Provérbios 21, 1 diz o seguinte. Olha esse texto, que interessante. Como correntes de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Quem é que controla e dirige os reinos da terra? Deus. Olha o que o provérbio diz. Como correntes de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Só que tem um detalhe. O Senhor, dirige para onde ele quiser. Ele dirige a mente, ele dirige o coração, ele dirige os caminhos dos reis, conforme ele assim o deseja. Tá certo? Vamos voltar lá, então, essa parte então da soberania. Ficou claro, não é isso? Agora aqui, continuando. Todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura. Assim como nada para ele é contingente ou incerto. Contingente seria aleatório, uma ideia de aleatório, ou incerto, ou contingente que sobra, não é isso? Sobrou e está aí aleatoriamente. Então, para ele não tem essa sobra, não tem sorte para Deus, não tem incerteza. Tá? Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus comandos. Então, ele é santíssimo, isso a gente tem que fixar mesmo sendo difícil para a mente algumas coisas, ele é santo em tudo que ele faz, em todas as suas obras, em todos os seus comandos. A ele é devido da parte de anjos e de homens todo o culto. Então, o culto é dever, não é um favor. É devido aqui, ó. Devido, nós devemos. Por isso que haverá condenação para quem não cultuar e adorar o Deus verdadeiro. Porque é um dever da criatura, dos homens e dos anjos. É devido o culto e o louvor a ele. Tá certo? Serviço ou obediência, que como criaturas eles devem em relação ao seu Criador, e tudo quanto mais ele se agrada em requerer deles. Então é um dever, tá certo? Então, que bacana essa última parte aí, né? A gente vendo que é devido a ele, é todo o louvor, toda a adoração, não é isso? Por conta dele ser esse rei soberano e fonte de todas as coisas. Tá certo? Vamos avançar aqui. Item 3. Alguma pergunta? Vocês querem comentar alguma coisa? Tá tudo certo aí? Espaço aí para a participação de vocês. Nenhum comentário? Ninguém quer perguntar, comentar, destacar alguma coisa? Concordam? Não concordam? Só que aqui eu estava lembrando lá no início, né, que fala que Deus, ele é assim, todo o poder de Deus. Às vezes as igrejas dão a ideia de que a gente no culto, a gente vai assim fazer uma forma de acordar Deus, aí fica aquele louvor, esquenta, 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 até que pá, ele age, né? Muitas reuniões assim de igreja, assim, olha, foi fogo, o negócio não sei o quê, tipo, parece que você fez um sacrifício, uma coisa assim, aí foi aquecendo Deus, até que Deus aqueceu, aí ele fez uma coisa extraordinária. Então, a gente não manipula Deus dessa forma, né? Exatamente. Então, independentemente, né, da coisa humana, Deus trabalha, Deus age, Deus faz,
Quando a gente menos espera, Deus faz obras maravilhosas. Quando a gente quer muito, às vezes Deus fica em silêncio. A gente vê muito isso na Bíblia, né? Quando as pessoas querem muito e a gente vê, né, Elias, né, o trovão, aí ele pensava que aquele barulheira, Deus não estava no trovão. No terremoto, Deus não estava no terremoto. Quando ficou silêncio, calmo, eu acho que ele estava meio que desistindo, né? E aí aparece a presença de Deus na quietude, no silêncio. Então é para nos mostrar, né, muitas vezes que a gente não manipula Deus. Deus é soberano. Deus é que faz a sua vontade em nós. Não nós que fazemos, manipulamos para que Deus faça algo, não é isso? Bem lembrado, o irmão Silas, né? Tem muito dessa perspectiva, né? Esse negócio de aquecer, da gente, né, ali é muito uma perspectiva humana, sentimental, né? Na verdade, a gente é que se aqueceu. A gente chegou na igreja, às vezes meio lá, né, meio, sim, não tá muito, que é um equívoco, né? A gente, às vezes não tá muito no espírito, vamos dizer assim, ou chegou cansado numa quarta-feira do trabalho. Então a pessoa senta meio cansado, meio desligado ali. Então, esse negócio de louvor e gritar, aquelas orações fortes, estridentes e tal, aquele ideia de aquecer, né? Então, é mais para o ser humano meio que acordar, e você acorda, você começa a prestar atenção, aí você começa a sentir algumas coisas também, é claro, se você coloca um anúncio de político, né, passando na rua alto, você vai sentir alguma coisa quando você ouvir aquilo na sua casa, nem que seja raiva, mas vai mexer com as suas emoções, né? Então, uma pessoa gritando, falando alto, um som alto, é claro que vai mexer com as emoções, e aí a pessoa confunde isso com, de fato, agora começou a presença de Deus, Deus está, né? A atmosfera vai mudar, vamos mudar a atmosfera, né? Então, são palavreados, jargões cristãos, né? Aí no meio dessa cristandade que às vezes falta, né, um pouquinho de fundamento, né? Aí a gente que começa o culto, né, abre um salmo, lê o salmo, ora, Senhor, abençoa em nome de Jesus, vamos cantar. Aí vai cantar, mais perto quero estar, meu Deus. Agora a mensagem, irmãos, abra aí a sua palavra, Bíblia, e vamos meditar aqui nessa passagem de 45 versículos, e vamos comentar um por um. Aí o povo... Aí esse tipo de culto, o povo acha que não tem fogo, não tem poder nenhum. Né? Mas essa relação necessariamente não é assim, né? Então, um culto centrado na palavra, pensado, meditado, falado sem muita estridência, pode ser tão avivado, cheio do fogo do poder, ou muito mais substancial do que outros que são só emocionalismo e coisa superficial, né? Tentando manipular alguma coisa acerca de Deus. Tá certo? A gente fica numa expectativa, irmãos. Eu não tenho muito problema. Eu chego na igreja, eu oro e tal. No dia que Deus fizer e quiser fazer alguma coisa diferente, a gente vai parar e vai ouvir, vai dar glória a Deus, aleluia. Se cair fogo do céu, se tremer, se fizer alguma coisa, a gente vai falar glória a Deus, aleluia. Eu não tenho problema nenhum, né? E Deus, quando quiser fazer, ele faz, né? Agora, a gente também não vai forçar, né? A pessoa, o irmão chorou, tá chorando copiosamente, ele sentiu um toque, a presença de Deus e tá, amém, pô, fica à vontade, meu irmão, ninguém vai chamar a tua atenção porque você tá chorando ou porque, né, de repente foi tocado de alguma maneira. Amém, que Deus abençoe, Deus fale realmente, toque, abençoe sua vida. Não tem problema nenhum. Agora a gente não vai manipular e trabalhar para que a pessoa chore na igreja. O objetivo não é a gente ir para a igreja e chorar na igreja. O objetivo é a gente ir cultuar. Se a emoção e o choro vir, ou outra experiência, é um adendo, é uma consequência. Certo? Eu já tive várias experiências com o Senhor, diferentes de tudo que eu vi, percebi, e que me confrontam até minha teologia, a perspectiva teológica com que a gente vive, a gente fica tentando explicar as coisas, né? Coisas fora do normal, mas amém, para a glória de Deus, mas não é porque a gente às vezes vive isso que a gente vai manipular e forçar a acontecer isso, porque aí fica só isso, manipulação das coisas de Deus, e
A gente não é autorizado a fazer isso. A gente é autorizado a pregar e falar. E Deus, ele não precisa que eu toque um som diferente ou grite mais forte para ele agir. É isso? Ele age conforme o seu desejo, tá bom? E na hora que ele desejar e quiser. E da forma que ele quiser. E acredite, a forma mais objetiva que ele deixou é isso, é pregar, ouvir, entender e mudar de vida. Pregar, ouvir, entender e mudar de vida. Ouvir a palavra, colocar no coração, mudar de vida. É esse o caminho, 90% das coisas. Às vezes a gente fica esperando muito milagre sobrenatural. 90% é Deus falando assim, ó, tá aqui a palavra, ouça, obedeça, muda de vida. Ouça, obedeça, muda de vida. Tá certo? Então, a gente age nesse panorama que Deus nos deu. Amém? Então, fechado esse adendo aí, vamos continuar aqui. O item 3 aqui, em seu ser divino e infinito, há 3 subsistências. O Pai, a Palavra, ou o Filho, né? E o Espírito Santo. De uma só substância, poder e eternidade. Cada um possuindo completa essência divina, e ainda assim a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas, e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Aqui, meus irmãos, a gente tem um divisor de águas. Você não tem em nenhuma religião do mundo a definição de Deus nesses termos. Então, nesses termos, o cristianismo é único. Tá certo? Em que Deus, agora nós temos a revelação plena, tá bom? Revelação plena. Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, essas 3 pessoas são da mesma substância. Tá bom? Da mesma substância. Eles são indivisíveis. É o mesmo Deus. Então, essa doutrina é extremamente difícil de se compreender, mas ela é claramente revelada nas Escrituras. Por quê? Porque no Novo Testamento, Jesus é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus, o Pai é chamado de Deus. Os 3 têm personalidade própria. Você vê no batismo. Jesus ali, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, sendo outro ser, e o Pai falando do céu, sendo outro ser. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Você tem 3 vozes, é como se fossem 3 consciências, 3 subsistências. Entretanto, não se parte entre os 3 deuses, porque aí seria politeísmo. Você tem um único Deus, de modo que você louvar a Cristo, louvar ao Espírito, louvar ao Pai, você está louvando ao único Deus. Essa é a doutrina mais desafiadora, porque a mente humana não vai concebê-la, mas é a mais fiel, com base nos textos do Novo Testamento, da revelação de Deus, acerca de um pensamento, uma definição acerca do nosso Deus. Nosso Deus é assim. Então, isso já é interessante. Por quê? Porque muitos cristãos, presta atenção, muitos cristãos se equivocam num ponto muito básico. Por exemplo, eu já vi gente falando assim, olha, o Deus lá do islamismo, o Alá, é o mesmo Deus cristão, só muda o nome. E eles só não entenderam bem, então, a mensagem. Mas eles estão tentando buscar Deus. Eles só chamam de Alá. Outras pessoas dizem que os judeus, hoje, chamam o Deus deles o Senhor deles de Iavé. É isso? Mas não é o Iavé das Escrituras, né? Eles têm o Iavé num pensamento de não como chega no Novo Testamento, que vira a trindade, que a gente entende a trindade. O Iavé deles é um único Deus. Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Então, aí outros pensam assim, olha, o Iavé do judeu hoje é o mesmo Deus cristão. Eles só não entenderam
alguns detalhes, mas é o mesmo Deus. Ou seja, todas as religiões, e aí tem alguns que extrapolam, todas as religiões levam a Deus, só mudam o nome. Aí isso é um absurdo. Por quê? Se você entender pelo menos a doutrina da Trindade, você vai ver que o Deus Alá não tem nada a ver com Deus revelado nas Escrituras, o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Até por isso, eles odeiam os cristãos. O muçulmano, ele odeia, o islâmico, ele odeia o cristão e acha que nós somos idólatras, blasfemadores, porque nós adoramos o Filho e adoramos o Espírito. E eles acham que só deve ser adorado Alá. Então, eles querem matar os idólatras e os que querem levar idolatria para dentro da religião deles. É assim que eles pensam. Entendeu? Então, essa é uma doutrina que distingue. Se você pensar nisso, só quem é Deus, basicamente, quem é Deus? Esse pensamento aqui já te difere de um monte de todas as outras religiões do mundo. Tá vendo que interessante? Como é bom saber? Às vezes o cristão fala assim, mas meu vizinho, um amigo meu, certa vez o pastor Fabiano falou que lá conheceu um pastor amigo dele numa igreja mais periférica e falou assim, olha, eu tô perdendo gente para o islamismo, os caras estão vindo e evangelizando e levando embora mesmo. Eu falei, como pode? É falta de discipulado na igreja, porque a pessoa não sabe nem quem é Deus, então. O cristão não sabe nem quem é Deus, então. Para ele embarcar no islamismo, ele não conheceu nem a base da base da base da base. Tá certo? Então, isso discipula a igreja, disciplina a igreja. Quando chegar um testemunho de Jeová lá na sua casa, você vai saber, basicamente, na base, qual uma coisa que não dá, é água e óleo, não vai se misturar. Entendeu? Porque Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? O único ser em 3 subsistências, e essa é uma doutrina difícil de fato de se compreender, mas é bíblica, ela é bíblica. E todos os teólogos, se você pegar ortodoxos, né, sérios, todos eles, praticamente todas as teologias, você pegar isso aqui, ó, isso aqui de cima, ó, todas elas têm falando sobre a doutrina da Trindade. Em especial essa coleçãozinha de azul aqui, do Schaeffer, ele tem, sei lá, mais de 150 páginas só falando sobre a doutrina da Trindade, mostrando biblicamente como ela é verídica. O Augustinho, o teólogo da igreja, Augustinho, ele escreveu sobre a Trindade no século IV depois de Cristo. E ele já escreveu um livro que tem coisa de 400 páginas. Já, olha só, no século IV, nós estamos no século XXI. Desde o século IV, a igreja já vem organizando. Os concílios da igreja, os grandes concílios, estabeleceram essa doutrina, clarearam e descreveram justamente contra várias heresias, que estavam falando que Jesus não era Deus, outras falando que o Espírito não era Deus, outras falando que Deus Pai, Filho e Espírito Santo só eram nomes diferentes para o mesmo Deus, não era 3 pessoas, era um nome diferente. Talvez vocês devem ter ouvido isso, né? Isso é chamado de modalismo, isso é uma heresia também. E ele falava o seguinte, não, Deus é um só, de fato. Aí ele se deu a conhecer no passado como pai, depois ele mudou o nome e veio como filho, depois ele mudou o nome e hoje se revela como Espírito Santo. Mas é um equívoco, não é só um ser que aparece em 3 nomes. São de fato 3 seres. No batismo de Cristo a gente tem a clareza disso. O Filho, o Espírito descendo em forma de pomba e o Pai falando dos céus. E a gente tem muita comunicação, o pai com o filho e o filho com o Espírito Santo. Então, são 3 seres, com certeza, não há meio de dúvida. Então, no passado também falaram isso. É o único Deus, tá certo, mas ele só apareceu em 3 nomes diferentes. Tá errado. Quem morreu na cruz não foi o pai, foi o filho. Não é só um nome diferente. Entendeu? Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Não foi o Espírito Santo, nem foi o pai. Quem desceu no Pentecoste foi o Espírito Santo, não foi Jesus e nem o Pai. Jesus está sentado à direita do trono de Deus nos céus, com o Pai. O Espírito Santo desceu no Pentecoste. Então são pessoas diferentes, ações específicas diferentes. Teólogo chamado Millard Erickson,
ele tem uma frase sobre esse ponto. Ele diz assim, olha, negue a doutrina da Trindade. Não, calma aí, deixa eu falar a frase direito. A doutrina da Trindade, tente entendê-la e você vai perder sua cabeça. Tente negá-la e você vai perder sua alma. Então é basicamente isso. Tente entendê-la no sentido humano, você vai perder a cabeça, vai enlouquecer, é fora da nossa esfera de compreensão. Mas tente negá-la, você vai perder sua alma. É assim que a gente tem essa revelação maravilhosa sobre o ser de Deus, sobre essa pessoa de Deus, bela, perfeita, complexa, não é isso? A Trindade é que veio nos mostrar e ainda nos fazer entender mais como Deus é totalmente perfeito em si mesmo. A gente acabou de falar que ele não depende de nada fora dele. Então, Augusto Cury, por exemplo, fez uma leitura psicológica da Bíblia e do Salmo do Pai Nosso, por exemplo, e ele diz que Deus na eternidade tinha uma solidão, por isso ele criou as coisas. Mas isso é um equívoco, porque ele conclui que a criação de Deus é a partir de uma necessidade de Deus. Mas Deus não precisava de nada, meus irmãos, acredite. Deus não precisava criar essas coisas. Tá certo? Então ele não estava só, ele não estava solitário, ele não estava com crise, ele não estava com depressão na eternidade, ele não estava com falta de amiguinho para conversar, nada disso. Por quê? Porque a Trindade já é uma comunidade perfeita e dialogal. Por isso a Trindade dá até mais entendimento para nós ver nos mínimos detalhes o quanto Deus é perfeito e já é completo. Porque até em termos de relacionamento, ele já é completo na Trindade. Tem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que eles são plenos, perfeitos e dialogam pela eternidade. Lembra, lá na criação do homem, havia um conselho, um diálogo na Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há um diálogo no plural. Façamos o homem. Estão entendendo? Então há esse diálogo na Trindade, esse conselho. E é por isso Deus ainda é mais completo ainda. Tá certo? Sem falha e sem carência nenhuma. Então, Deus não esteve solitário, não esteve com crise, não estava precisando de amiguinho, por isso que ele criou as coisas. Não, ele criou justamente porque ele quis, para o seu louvor e para a sua glória, manifestar a sua glória sobre essas coisas. Foi por isso que ele criou. É o que a Bíblia nos dá de norte. Tá certo? Então, a doutrina da Trindade é extremamente importante. Tem muitos textos, eu vou recomendar aos irmãos depois buscarem textos que falam sobre o Filho sendo Deus. Tá certo? 1 João 5, 21, se eu não me engano, resumidamente o apóstolo João fala assim: estamos no verdadeiro, este em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Claramente assim. 2 Pedro 1, se eu não me engano, no primeiro versículo, Pedro fala assim: esse é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo João no Evangelho, capítulo 1, versículo 1, fala: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus, bem claro lá, falando acerca do Filho. Porque ele, no decorrer do texto, a gente interpreta que o verbo é Jesus Cristo. E ele diz: o verbo era Deus, bem claramente. O Espírito Santo é dito como Deus. Lá no texto de Ananias e Safira, né, aquela ocorrência, Pedro fala assim: olha, Ananias, Safira, vocês mentiram para o Espírito Santo. Né, isso, escondendo parte aí do valor, etc. O valor é de vocês, ninguém está cobrando, ninguém queria que vocês ofertassem, etc. Mas não poderia ofertar mentindo. Então vocês mentiram ao Espírito Santo. Depois ele fala mais na frente: e eu advirto que vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Fazendo um paralelo simples, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Depois ele fala: e eu estou confirmando, vocês não mentiram para homens. Essa mentira é muito grave, porque vocês mentiram a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. E o Pai é Deus e sobre quem não há nenhuma dúvida, não é isso? O Pai é o que não tem nenhuma dúvida desde, né,
a revelação no Antigo Testamento, etc., a figura do Pai, então, a figura do Senhor, então, ela é mais clara como divindade. Então, a Bíblia deixa claro os três. Claro pelos nomes, claro pelas mesmas obras, obra de criação, obra de ressurreição, de trabalhar com vida. Então, ela deixa claro pelos nomes que Jesus e o Espírito Santo recebem, pelas obras, tá certo? E por vários outros elementos. Eles são claramente vistos como Deus. Então, a única maneira de juntar isso tudo, sem ser politeísta e sem desconsiderar a divindade das pessoas, é isso que foi formulado como Trindade, doutrina da Trindade. Agora, olha que interessante. O pensar teológico, o pensar no sentido de explicar, deixar objetivo o conhecimento bíblico, não é errado, irmãos. A teologia não é errado. Apenas a teologia errada é pecado. Aí sim. Mas a teologia que pega a Bíblia e a trabalha, e a deixa mais clara, coloca palavras mais, de repente, mais acessíveis, que organiza o pensamento, essa teologia é saudável. Nota que até um nome foi inventado que não está na Bíblia. Trindade, não existe esse nome da Bíblia. Mas não tem nada de errado você falar que acredita na Trindade. Entendeu? Então imagine, é uma produção teológica isso aqui, e que não tem problema nenhum, que ajudou muitíssimo a igreja, e vai continuar sendo muito importante. Ao invés da gente sempre falar, quem é seu Deus? Ah, meu Deus é um Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Eles são, mas apesar de serem Deus cada um, eles são, para resumir isso a gente fala, eu acredito na doutrina da Trindade, que já subentende todo esse pensamento, entendeu? Então não é errado. Então eu vejo algumas pessoas às vezes criticando assim, eu vi há tempo atrás no Facebook lá, a pessoa fez uma pergunta lá no grupo da igreja, no Facebook. Vocês acreditam no calvinismo, por exemplo? Falei, sim, nossa soteriologia é calvinista. Aí veio um lá falando, nem Calvino, nem Armínio, nem não sei o que, veio dar a maior lição de moral. Aí eu comentei mais ou menos nesse termo. O problema não são as nomenclaturas ou as teologias. O problema é essa teologia estar errada, ou não ser bíblica, entendeu? Da mesma forma que a gente faz uma doutrina dessa e chama de trindade, é isso? A gente pode organizar as nossas doutrinas e chamar de calvinismo, ou doutrinas reformadas, ou por outro nome qualquer. O problema não está na teologia, o problema não está na formulação de doutrinas, o problema não está na nomenclatura. O problema está se elas não forem bíblicas. Aí isso é pernicioso. Agora, se elas forem bíblicas, a gente pode classificar, a gente pode dar nomes, a gente pode tentar elucidar, não vai ter problema nenhum quanto a isso. Tá certo? Por isso eu não tenho problema de dizer que sou calvinista, por exemplo. Pelo menos, numa boa parte. A gente também não precisa concordar com tudo, nos mínimos detalhes e nos mínimos pontos, né? Eu sou um calvinista batista, então eu tento mesclar a teologia reformada com a teologia batista e assim sucessivamente. E buscar cada vez mais trabalhar isso para ser bíblica. Estão entendendo? Então não é errado você ter uma soteriologia. Tá bom? É a doutrina da salvação. Uma escatologia, um estudo das últimas coisas. É uma doutrina, não tem problema. Uma angelologia. Tá certo? Então, o problema não são os nomes e as doutrinas e a teologia criada. O que a gente tem que mais atentar são para a veracidade bíblica ou não. Esse é o mais perigoso. Meus irmãos, nosso tempo se findou, né? Vou parar a gravação, mas esperem só um pouquinho que eu vou ainda conversar com vocês, só despedir. Mas aqui o vídeo já vou encerrar. Deus abençoe, próximo final de semana a gente tem mais aí.